Oi, gente, vou estar falando um pouquinho da média de peso e altura para adultos. Quando a pessoa é criança, né, ela está em fase de crescimento, ela cresce muito e aí precisa de um acompanhamento mensal, depois bimestral, trimestral, semestral, anual, até que chega na idade adulta, né? Quando chega na idade adulta, o que se tem que preocupar é o controle de peso com relação à altura. Então a pessoa tem que manter os hábitos, né, saudáveis para que não se torne uma pessoa doente, né? E também para ter mais disposição no dia a dia, mais ânimo, né? Dormir bem, principalmente pelo fato de que quando envelhecemos, nosso metabolismo vai ficando mais lento, né? Então, várias coisas podem mudar. Por exemplo, não dormir o suficiente. Quando a pessoa não dorme o suficiente, o corpo ele vai produzir menos leptina. Leptina é um hormônio que é responsável pela saciedade. E aí, o organismo vai produzir mais grelina. Grelina é o hormônio que é responsável por estimular o apetite. Então, logo a pessoa vai comer mais, né? Além de aumentar o hormônio cortisol, que é o hormônio responsável por estresse. Então, a pessoa pode ter ganho de peso, diabetes, hipertensão, fadiga, ansiedade, depressão, entre outros. Ser sedentário, gente. O sedentarismo é o principal fator do metabolismo lento. Por quê? Quando a pessoa é sedentária, ela tende a ter mais gordura e menos massa muscular. E a pessoa que faz exercício, ela melhora o ritmo cardíaco, melhora a respiração, além de gastar as calorias que ela ingere no dia a dia, né? E o músculo é o principal gastador de caloria. Então, se você não exercita o músculo, você não está perdendo calorias. Não ingerir calorias suficientes, gente, também é um problema. É um problema, assim como ingerir em excesso é. Porque se você não ingere o suficiente, você fica com a massa magra insuficiente, né? Então, você não vai ter ânimo para você fazer as atividades do dia a dia. A imunidade da pessoa que tem a massa magra também, ela é mais deficiente. Por exemplo, a pessoa que tem uma massa magra, ela adquire uma doença e vai ser internada. Então, ela vai se recuperar com mais dificuldade do que uma pessoa que está com o peso, com as calorias ideais, tendo uma vida saudável sem ser sedentário. A gente tem também aí o consumir bebidas açucaradas. Não só bebidas açucaradas, como comida açucarada também. O que acontece quando a pessoa ingere o açúcar? O açúcar, ele é rapidamente digerido pelo metabolismo. Então, a pessoa vai sentir fome mais rapidamente. Sem contar também que pode levar a pessoa a ter um diabetes, né? A gente tem também o baixo consumo de proteínas. O que acontece quando a pessoa não ingere proteína? Ela vai ter uma fraqueza nos cabelos, nas unhas, ela pode ter cicatrização lenta, vai ter um esgotamento físico, um esgotamento mental também. O músculo da pessoa vai ficar fraco. Então, todo mundo tem que ter uma ingestão de proteína. Mesmo que a pessoa não coma carne, ela tem que procurar ingerir proteína por outros meios. A pessoa não consumir a quantidade adequada de líquidos, né? Líquidos que eu falo é água, sucos, líquidos que fazem bem para a saúde. Também vai interferir no metabolismo. Por quê? O líquido, né, a água, ela está diretamente envolvida nos processos químicos que acontecem no nosso corpo, como, por exemplo, a prevenção de inflamações, como infecção urinária também, e também no processo de recuperação de algumas doenças, como, por exemplo, o dengue, né, que a pessoa desidrata muito, flebite, infecção na garganta. Também casos de diarreia e vômitos, né, que é muito comum no dia a dia, a gente vê muito no nosso dia a dia isso. Então, a pessoa tem que estar hidratada para o funcionamento geral do corpo, né? Pular o café da manhã também é um erro, porque a pessoa pode se sentir fraca, tonta, e além dela se sentir com mais fome na hora do almoço, né?
O café da manhã é a principal refeição do dia. Não praticar nenhum tipo de treino de força. O que é o treino de força, gente? Musculação é um treino de força. Exercícios com fitas elásticas também é treino de força, porque vai enrijecer o músculo. Então, tudo que enrijece o músculo é treino de força. Aqui nessa figura, a gente tem o IMC, né, gente? Vocês lembram do IMC? Baixo, peso normal, sobrepeso, obesidade. Então, é para vocês lembrarem de como fazer o cálculo do IMC. E aqui eu tenho um cálculo já pronto. A nossa paciente Amália, a altura dela é 1,64 e o peso dela é 79 quilos. Então, o IMC é igual a peso dividido por altura vezes altura. Primeiro de tudo, eu vou multiplicar essa altura vezes altura. Então, é 1,64 vezes 1,64. Meu resultado é 2,68. Aí, eu vou pegar o meu peso, que é 79, né? O peso da Amália, quer dizer, e dividir por 2,68. Vai dar esse resultado aí, 29,47. O que significa? Que a Amália está sobrepeso, né? O técnico de enfermagem, gente, ele é muito importante nesse controle de peso do paciente, porque ele pode estar trabalhando juntamente com o nutricionista, juntamente com o enfermeiro, com os ACS, numa equipe, né, multidisciplinar, para estar melhorando a saúde dos pacientes com relação ao peso, promovendo mutirões, né? Mutirões de pesagem, mutirões de medidas antropométricas. O que acontece numa consulta, numa pré-consulta, por exemplo, de uma nutricionista, de um gastroenterologista, né? Ele vai querer que na pré-consulta seja medida todas as circunferências corporais, né? Aí a gente tem uma fotinha aí com todas as circunferências corporais. Então, além de usar o que a gente já usa no dia a dia, que é a balança, o oxímetro, o glicosímetro, o termômetro, o esfigmomanômetro, o estetoscópio, a gente vai usar a fita métrica. Ela é muito importante, a fita, é o instrumento principal, né? Porque, por exemplo, na próxima foto aí, nós temos duas pessoas com peso de 90 quilos. Só que uma pessoa, ela tem 90 quilos e muita gordura. A outra pessoa tem 90 quilos e muito músculo. Então, tá aí a importância de medir os perímetros corporais e anotar na ficha do paciente. Porque vai indicar um excesso de peso, um excesso de gordura naquele determinado local. E aí pode trabalhar melhor aquele determinado local. Então, gente, bons estudos, faça o exercício avaliativo, tá? Para me entregar na próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Boa noite.